de Vista de hoje, eu converso com uma mulher que se divide entre Guarulhos e Brasília. Ela é defensora das mulheres e de políticas para afrodescendentes. Quer saber quem é? O Ponto de Vista começa daqui a pouco, não saia daí. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher de fibra na política desde sempre, pelo que ela comentou aqui com a gente antes da gente começar a gravar o programa. Ela está aqui para falar um pouco para a gente sobre as políticas para a cidade, políticas para as mulheres, para afrodescendentes também. A gente recebe hoje Janete Rocha Vital. Obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia a todos que nos assistem. Comecei conversando aqui antes com você, fazendo essa pergunta. Está na política desde 1980? Foi o que a gente encontrou de informação. E aí você me diz o seguinte: não, eu estou na política desde os 5 anos, como é que é isso? Na verdade, todos entendem política apenas a questão parlamentar. E, na verdade, política é desde que você participe de alguma coisa. E desde os 5 anos de idade, eu comecei a participar com meus familiares na luta na minha cidade, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, para políticas de ônibus, a questão do asfalto de rua, a questão de ter equipamentos públicos no meu bairro para que nós pudéssemos ter qualidade de vida. Então, é lógico que a política, enquanto partido, eu comecei praticamente em 1975, a partir do movimento de greves. Eu sou fundadora do PT, mas antes de fundar o PT, nesta cidade eu já participava do movimento sindical, que é outro setor. Então, eu quero dizer que política não é só política legislativa, é também a política de movimentos de bairro, que eu comecei com a minha família, ficava um pouco, saía, voltava, mas com isso eu fui aprendendo, tinha contato com vereadores da minha cidade. Depois, quando eu vim eu participei do movimento estudantil no período de ditadura militar, eu lutei contra a ditadura, estive na marcha dos 100 mil. Então, política não é só aquela quando você faz política o tempo todo, sob o ponto de vista do movimento popular ou sindical, ou no legislativo ou executivo. E no legislativo ou no executivo tinha alguém na família já? Não, na minha família eu sou a primeira. Agora, eu antes de ser parlamentar, nesta cidade de Guarulhos, eu atuei na área do executivo. Eu implantei na cidade políticas para as mulheres, como as casas para as mulheres, centro de referência. Eu que implantei os restaurantes populares para o combate da fome zero, a questão do os restaurantes populares e também os bancos de alimentos. Mas eu me tornei parlamentar apenas em 2007, mas antes de ser parlamentar, eu já executava políticas públicas nessa cidade de Guarulhos. Através do Fundo Social? Sim, mas nós não dávamos o título de Fundo Social. Eu era coordenadora da ação social e nela eu coordenava política para as mulheres, política de combate à fome. Nasceu nessa política a questão que hoje são as coordenadorias da mulher e do negro, né? E também a qualificação profissional, porque eu implantei na cidade políticas tais como na Casa da Mulher Clara Maria, Clara porque é Clara Zeites, uma feminista do início do século XX, e Maria, todas as Marias, né? Clara Maria. Então, eu implantei política, por exemplo, para ser gestante, onde nós cuidávamos da mulher
Uma mulher que está grávida precisa de alimentar, aí elas recebiam ali uma bolsa alimentação, bolsa não, uma cesta básica, e por isso ela tinha que apresentar a comprovação de que ela estava indo no posto de saúde fazendo a pré-natal. Além disso, eu implantei políticas como o Renda Mulher, Mulher Rendeira, que era aprender a costurar, porque é uma mulher que tem normalmente vários filhos, você dá um enxoval, quando a criança cresce, aquele enxoval termina. Agora, se você ensina a costurar, ela vai poder costurar não só para o bebê, mas para toda a família, inclusive para ela. Então, eu estimulei políticas de costura, corte e costura, que é cabeleireiro, que era Veno de Ébano, padaria. Então, eu instalei nessa cidade políticas públicas que continuam, que dê capacidade para que a mulher tenha autonomia. Isso tudo antes de você ser deputada, é isso? Exatamente. Então, a gente está falando aí de um mandato enquanto coordenadora da ação social da Prefeitura de Guarulhos do período de 2001 até o período de 2005. Inclusive, eu fui secretária adjunta de saúde dessa cidade, onde eu implantei um programa que foi premiado, que é o Saúde Participativa, onde se criava uma roda de gestores, no estilo orçamento participativo. Quem implantou junto com o conselho foi eu, quando secretária adjunta de saúde. Certo. E a senhora tem acompanhado esses programas? Como é que eles estão? Bom, primeiro que esse programa continua. Segundo, que ao nível de deputada, praticamente eu repasso 50% das minhas emendas para a implementação de políticas na área de saúde. Por exemplo, eu fico muito feliz de saber que em Amparo eu ajudei que a Santa Casa criasse uma maternidade, em Fartura, o centro cirúrgico. Então, na verdade, essa minha experiência política de tantos anos e também antes de ser parlamentar, que é muito parlare, né? Parlamento, fala, né? Eu não só falo, mas eu também procuro intervir decisivamente no orçamento público. Porque o parlamentar tem direito a um X no orçamento público nacional para investir nas cidades. Eu considero de suma importância. Então, eu invisto normalmente na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de esporte e cultura, porque, além de fazer leis, o parlamentar tem direito a emendas. E, ao nível das comissões, nós também, no parlamento, nós temos comissões que o parlamentar tem 2 comissões a escolher, que nós indicamos. Eu, por exemplo, sou da Comissão de Relações Exteriores. A gente indica emendas para essas comissões, indica emendas pode intervir nos projetos nacionais no sentido de dizer, não, para esse projeto é mais, menos. Mas isso, lógico, depende de uma articulação política, porque na maior parte das vezes, ao nível dos ministérios, as mudanças orçamentárias são muito pequenas. Não dá para fazer a política sozinha, né? Claro, por isso que nós somos 513, com um número muito minoritário de mulheres. Somos apenas 8,7, 47 deputadas federais eleitas. Certo, a senhora falou que é um número, você disse aí que é um número pequeno de mulheres, e quando eu estava pesquisando, que me parece, a gente já conversou um pouquinho antes, assim, eu faço política, né, para a cidade, mas a sua figura está bastante atrelada às mulheres, por questões óbvias, e também a questão dos afrodescendentes. Por questões óbvias. Questões óbvias também. Essa ligação, essa marca, se é que a gente pode dizer assim, essa bandeira, incomoda um pouco ou não? Não, ela não incomoda. Aliás, é uma questão muito consciente, porque eu tenho, desde criança, clareza de que nós, mulheres, precisamos ocupar os nossos espaços. Vou dizer uma frase muito curta. Quando eu era pequena, meu pai dizia para mim, minha filha, seja homem. Eu dizia para o meu pai, eu sou menina. Aí ele falava, então seja rocha. Então, desde criança, eu tenho essa característica. Minha mãe, quando penteava meu cabelo, ela falava, esse cabelo ruim. E eu ficava perguntando, mas que ruindade que ele fez, né? Então, quer dizer, a questão de assumir a minha negritude é uma questão que está no meu subconsciente desde criança.
E nos anos 70, eu participei da criação do MNU, inconscientemente, com um ativista do Movimento Negro Unificado, lá em frente ao Municipal. Eu era uma das pessoas que estava lá. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tive muito clareza da questão racial, né? Eu dou um exemplo, eu e o Eloy conseguimos alugar uma pequena, é uma espécie de uma vilinha, quase cortiço, não cômodo cozinha. O Eloy foi e estava tudo certo. E naquela época eu usava Enê Maru, né? Aquele cabelo Enê, tudo rizado, né? Não é crespo como agora, na forma de trancinhas. Aí a moça falou, tudo bem. Quando eu cheguei com ele, ela disse, foi ocupada, acabou de ser ocupada. E ali o Eloy também teve consciência do que é em São Paulo, apesar de ser uma cidade com muitos negros, a questão racial. Então, lutar pela igualdade, porque a pessoa tem que ser tratada pelo que é e não pelas suas origens negras, asiáticas ou indígenas, e não pela sua cor de pele, nem pelo seu cabelo. Então, é uma questão que está aqui no meu DNA, que eu sou, por parte de mãe, 100% negra, e por parte do pai é que tem um branquinho lá que me deu essa cor marrom. Mas eu também nunca aceito que no meu registro esteja o nome de parda, porque, afinal de contas, eu não sou filha de pardal. E não aceito tratar de mulata, porque nenhum negro, nenhuma negra é filha de mula, né? Porque, na verdade, são termos que expressam uma ideia preconceituosa, né, das pessoas. Então, eu estive representando Guarulhos em Durban, em 2001. E lá nós estabelecemos uma política, e estive também aí já como deputada 10 anos depois em Genebra para discutir, avaliar essa implementação das políticas de igualdade e de combate ao racismo. Acho muito importante dizer que mudar a ideologia que no Brasil todo mundo tenta dizer, você é negra, não é nenhum problema. Agora, esse neguinho, tá? Olha a cara, sabe? Dizer, pô, negro se não faz, quando entra, apronta na saída. Certas piadas que expressam a posição preconceituosa. E aí, quero dizer que eu estive na luta da implantação da política do Estatuto da Igualdade. Aqui tem 3 leis que eu considero fundamentais. Espero até o dia 22 de dezembro fazer a 4ª, que, a meu ver, são os subsídios fundamentais de combate ao racismo. A primeira, a Lei 10.639, que estabelece o estudo da África, porque os africanos que vieram para o Brasil, aleijadinho é quem? Filho de negro. São leis? São leis sobre a questão racial e a questão dos negros. A Lei 10.639 é valorizar a relação Brasil-África e ter no currículo a questão do negro. É um absurdo que ainda se chame negro de macacos. Vocês veem agora na França, que a ministra de Direitos e Igualdade, ela é negra e tem preconceitos totais. A questão de xenofobia, vejam os médicos, xenofobia é não aceitar estrangeiros, a questão dos médicos cubanos negros, dizer, né, que são negros, parece mais empregados. Quer dizer, nós temos que acabar com a questão do preconceito, e aqui são essas leis. A primeira, 10.639, eu não participei, porque eu ainda não era deputada, foi a primeira lei aprovada por Lula. Nós temos aqui desculpa interromper, nós temos 3 leis aí. A gente vai conseguir falar das 3, só vou te pedir uma gentileza para a gente falar no próximo bloco, porque você quando sentou aqui falou para mim, esse tempo vai ser curto, já está curto mesmo. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta para falar delas, tudo bem? O Ponto de Vista volta daqui a um instantinho. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania.
De volta com o Ponto de Vista, a gente conversa hoje com a deputada federal Janete Rocha Pietá, que encerrou o bloco falando pra gente do Estatuto da Igualdade Racial. Começando a falar, vamos saber um pouquinho mais. Você estava comentando com a gente que são 3 leis que nós temos aqui, é isso? Isso. E quais são elas? As leis, a primeira eu já falei, que é a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da África e Brasil-África, a relação e a importância da construção no Brasil dos negros. A segunda é o Estatuto da Igualdade. O Estatuto da Igualdade é uma peça muito importante porque ela define o que é negro, porque aí eu falo, eu sou negra. Eu disse, não, você não é negra. Sim, porque negro os negros são constituídos dos pretos e dos misturados, né? Os mestiços. Nas mestiços, a gente, entre aspas, eu já falei pardal, que eu não quero, dos pardos, e os mais marrons, escuros, quer dizer, todos nós compomos os negros. E o Estatuto, qual é a principal bandeira do Estatuto? É que o Estado vai estabelecer políticas para a criação de igualdade no Brasil. Então, a questão de cotas, que acabou se tornando uma lei separada, a questão das terras, a questão das religiões de matriz africanas, a questão da importância. Nós queríamos até que 20% dos negros estivessem na parte de comunicação, mas não conseguimos, mas ficou a política de comunicação, a questão de estabelecer cotas também nas empresas e é lógico, e criamos a Senapir, criamos um organismo que junto com a CEPIR, que foi criada, a CEPIR é Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. CEPIR é com S, 2 P's. Certo. A CEPIR, que foi criada há 10 anos, é que comanda essas discussões. Quando eu falo quilombolas, vocês sabem que quilombolas são aqueles, como estamos aí no mês de novembro, a questão de Zumbi dos Palmares, eles criaram centro de resistência e ali eles viviam, e ali eles mantinham o costume de línguas. E quando eles criaram, eram bem longe dos centros, né? Mas com o crescimento das cidades, agora, por exemplo, eu estive em Ubatuba para discutir a questão de emendas. Lá em Ubatuba tem 4 quilombos, né? Quando a gente fala quilombo, todo mundo pensa em Palmares, mas São Paulo também tem, no Vale do Ribeira, quilombos. Aqui Jabaquara era um quilombo de negros, né? Santos tinha quilombos. Então, lá na área de Solesópolis tem também regiões de quilombola. Aqui em Guarulhos tem a Fazenda da Candinha, que tinha senzala, uma pequena senzala. Então, quilombos eram lugares de resistência dos negros, né? E o último projeto que dentro desta lei é a questão das cotas, que agora no serviço público, nas faculdades federais, tem que ter as cotas para oriundos da escola pública, para afrodescendentes e também para indígena. Por exemplo, na Bahia, as cotas predominantemente serão para negros, como São Paulo. Já no norte, Manaus, lá predomina as cotas para a população indígena. E o que eu espero é que até o dia 22 de dezembro, até antes disso, nós aprovemos um projeto que foi mandado pela Dilma com urgência, que é 20% da presença de negros nos concursos públicos. Aliás, eu já estive aqui na Câmara fazendo esse debate, o que eu considero muito justo, porque pelo IBGE, pelos dados de 2010, nós somos 50,75% da população. Portanto, oficialmente 51% por aproximação. E, na realidade, mais de 70%, porque muitos não se reconhecem como negros, mas, na verdade, são de origem. Então, essa política de cotas, eu considero que eu estou esperando a aprovação desse projeto de lei, porque aí serão 4 leis fundamentais que consolidam as políticas estabelecidas pela Conferência de Durban para a criação de igualdade em todo o Brasil. E finalizo sobre esse aspecto dizendo que eu já estive na África, em Durban, e ano passado eu estive em Joanesburgo, porque como sou parlamentar afrodescendente, eu participo
do Parlamento Pan-Africano. O que é o Parlamento Pan-Africano? Cada país, são 54 países na África, tem o seu parlamento. E em Joanesburgo, eles têm um congresso onde se reúnem representantes, como o Mercosul, né? Escolhe representantes, e ali eles agora estão discutindo com parlamentares afrodescendentes ou negros a questão da criação de um parlamento. Nós somos, na América, considerado a região 6, para que os afrodescendentes troquem não só a questão de legislação, como também a criar solidariedade com o continente africano, tendo em vista que nós viemos de lá. Certo. Você comentou sobre esse projeto de cotas que também aqui na Câmara tem. Estive aqui. Né? Esteve aqui discutindo, né? Essas cotas. Você já disse que acha justo. Acha reparador, Janete? Acha que é uma forma de reparar? Sim, eu acho que é uma forma de reparar. Por quê? Porque se você for ver a abolição da escravidão nos Estados Unidos, o negro americano, que é um número muito mais reduzido, o Brasil, o país da diáspora, que é o segundo país, depois da Nigéria, com mais negros. Sabe o que significa isso? Eu estava falando que nos Estados Unidos, quando os negros teve a abolição, eles receberam um pedaço de terra, quer dizer, uma pequena reforma agrária, receberam uma mula para cuidar da terra, um arado, um equipamento, né? E eles tinham, pela origem da religião protestante, que a gente chama, né, evangélico, eles tinham uma educação, eles, para lerem a Bíblia, tinham que saber ler, né? O negro brasileiro não tinha direito, na escravidão, à escola, não tinham terra e não tinham equipamentos, não recebiam salário. E quando houve a escravidão em 1888, a princesa Isabel, a lei é só 2 artigos. Acabou-se a escravidão, cumpra-se. Ora, os negros foram lançados nas cidades, e por isso o surgimento nas cidades, né, teve uma novela que apresentou isso recentemente, mostrando eles no morro, né, a luta para a sobrevivência, as tradições que eram rejeitadas, a capoeira, a introdução no morro da educação, né? Então, eu acho que é reparação, sim, porque não dá para dizer que o negro não tem escolaridade porque não quis, mas foi fruto de um processo histórico de 350 anos de escravidão. Então, por isso que eu considero que é muito importante. Se nós formos ver, eu implantei na cidade o Bolsa Família. O Bolsa Família, posso afirmar aqui na cidade que 98% das mulheres, predominantemente são mulheres, são de origem negras. Não quer dizer que não tenham brancas também. Não quer dizer que... Então, reparação é importante. Veja o que ocorreu com os judeus. Eles foram ao Holocausto, depois do Holocausto eles receberam uma reparação. E o povo negro foi tirado das suas tradições africanas, jogado, forte por ter sobrevivido aos navios negreiros, e aqui tendo que trabalhar, né? Tendo que forçadamente cruzar com o branco, né? Por isso que a mistura foi um processo terrível da nossa história, e felizmente o presidente Lula começou a ter uma relação internacional sul-sul, buscando diálogo com a África, não só no sentido de pedir desculpas na porta do Nunca Mais, em Benin, mas também a questão de criar políticas públicas de reparação. Certo. A gente fala daqui um pouquinho dessa sua atuação também internacionalmente, vamos falar assim. Agora, falando em reparação ainda, a lei de prevenção à gravidez em caso de estupro é uma reparação? O que é essa lei? Porque você comentou com a gente a respeito, a gente, né, tem aqui alguma informação sobre essa lei, e é uma lei que, vamos dizer assim, legaliza, não sei, o estupro, o aborto. Não, o aborto não. Existe a pílula, né? Do dia seguinte. Em caso de estupro, é uma reparação para a mulher que sofre essa violência e não ter que conviver com o que pode ser para ela o resultado da violência?
Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma retrospectiva. Por favor. Em 1940, já existe no nosso Código Penal que, em caso de estupro, a mulher pode fazer aborto. Em caso de que a mulher sofra de uma doença, como exemplo, cardíaca, que não pode. O que ocorre é que, com o passar do tempo, a Constituição de 88 estabeleceu de igualdade para homens e mulheres, mas na prática, as mulheres, sob o ponto de vista do direito de decidir o que faz do seu corpo, existe todo um conjunto conservador que quer regredir a antes de 1940. Essa lei que nós aprovamos, que é um projeto de lei número 3, eu, naquele momento, coordenadora da bancada feminina, nós colocamos na pauta. E o que diz a lei? A lei diz o seguinte: primeiro, que o protocolo na saúde é o que tem nas secretarias. Agora, quando se torna lei, o médico tem que cumprir. Muitas vezes o médico tinha um protocolo de atendimento à mulher que sofre violência, como eu implantei aqui na cidade, né, em 2003, que todas os UBSs nos hospitais atendessem a mulher. Fiz parceria com a Polícia Civil e também o Guarda Municipal para o atendimento da mulher. Veja, a mulher que sofre violência sexual é um drama. Porque eu tive um exemplo de uma senhora que ela, saindo para trabalhar, ocorreu a violência sexual, o estupro. O médico perguntou, mas o que a senhora estava fazendo 5 horas da manhã na rua? Quer dizer, imagina, a mulher... culpa é dela. Exatamente, senhor, tudo. Então, nós temos que mudar essa concepção. A mulher está na rua, quer dizer, a mulher é para o espaço privado, só dentro de casa. Quer dizer, a mulher precisa trabalhar. E mesmo se ela for em um baile, ela não tem direito de igual... Ainda que ela use roupa curta. Exatamente. Por que o homem pode usar sem camisa e a mulher se sai... Também, ela estava com uma saia curta. Por que esse problema? E o que ocorre? Na verdade, um protocolo só na área de saúde não garante que seja cumprido. E com a lei agora, todas as unidades de saúde, quando a mulher sofre violência, ela tem que vir para a unidade e eles têm que dar um coquetel, que é o coquetel anti-AIDS, anti-doenças sexualmente transmissíveis, anti-hepatites, porque também tem outras doenças não sexualmente transmissíveis, e a pílula do dia seguinte. Alguns setores é contra. Eu sou a favor de que o médico diga, olha, nesse coquetel tem a pílula do dia seguinte. A mulher pode dizer, eu não quero tomar ali a pílula do dia seguinte. É um direito, né? Como alguns, como os testemunhos de Jeová, não aceita transfusão de sangue. É um direito ela dizer, eu, pela minha posição religiosa, não quero tomar a pílula do dia seguinte. Agora, o Estado tem que ser laico. O Estado tem que garantir para todas as mulheres aquele atendimento, garantindo-lhe o respeito dela dizer, não, eu não quero. Isso pode ser cumprido. Agora, o Estado, enquanto estrutura de saúde, não só agora tem que cumprir. E eu vou dar um exemplo trágico. Como coordenadora da ação social, eu nunca vou me esquecer dessa menina. Ela era uma menina que já tinha quase 6, indo para 7 anos, 6 anos. E ela, quando bebê, criança, ela sofreu violência sexual do padrasto. E como ela era muito pequena, houve uma unificação do sistema vaginal com o anal. E nós não tínhamos um hospital para levá-la para fazer uma cirurgia de recomposição. Porque quando sofre violência sexual, em alguns casos, tem que fazer uma cirurgia de reconstituição da vagina e reconstituição, no caso da criança, porque ela era pequenininha e arrebentou tudo. E nós não tínhamos, eu batalhei para conseguir uma cirurgia. Agora, por essa lei que foi aprovada, qualquer criança porque infelizmente, isso me emociona, a maior parte dos que sofrem violência sexual são crianças.
E além dos problemas psicológicos que disso acarreta, nós temos que reparar o físico. Então, agora, por esse projeto de lei, é obrigado conseguir um hospital de referência e gratuitamente fazer a recomposição, no caso de necessário, né? E também outra pergunta. Vocês sabem o que é curra? Uma mulher que é violentada por vários homens. Ela fica grávida. Alguns dizem, porque ela gostou. Então, não, gravidez é resultado biológico. A mulher estava com o óvulo pronto para ser fertilizado. Quem é o pai? Essa mulher é obrigada a ter o filho? Eu te pergunto. Eu acho que ela tem o direito de optar. Agora, eu considero que no PT a defesa é a descriminalização do aborto, mas eu considero que em alguns casos, nesse caso de violência sexual, a lei de 1940 já permite. Teve um caso de Campinas que eu acompanhei, de uma mulher que a criança não tinha cérebro. Ela entrou, estava comprovado, a justiça foi tão morosa que quando chegou, a criança já tinha nascido, já tinha sido enterrada. Então, a lei, ela tem que ser... nós temos que discutir esses temas polêmicos e dizer que, lógico, com todo o direito. Se a mulher ocorreu a violência, ela quer assumir o filho, assuma, é um direito. Agora, não podemos penalizar todas as mulheres que sofreram violência. Nós temos que fazer um papel de educação com os homens para dizer não pode fazer isso. Não, tem que ser penalizado. Certo. E nós, mulheres que estamos aqui, o estúdio está aqui com bastante mulheres, agradecemos não só a sua presença, mas o seu trabalho também. A gente fica tocado quando vê aqui você se emocionando com uma causa, com um assunto desse, porque sabe que está bem representado. A gente agradece a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. É isso. Mas obrigada pela sua entrevista e pelo seu trabalho, Janete. Obrigada. Eu quero agradecer e dizer o seguinte, que é uma oportunidade. E eu me emociono porque é o fio da navalha. E quem acompanha, eu acompanhei tantos casos, e eu tenho esse compromisso de defesa, que a mulher possa ter, em relação ao seu corpo, o direito de decidir. Tá certo. Obrigada pela sua entrevista. O ponto de vista de hoje fica por aqui. Tchau.